Bom dia, igreja! Amém. O pessoal está animado, hein? Já estão entrando no clima. Vamos ao nosso estudo? Nossa lição 5. Jeová chamar. O Senhor está ali. Está aqui. Está em você. Que possamos cada vez mais ter esse desejo de aprender a palavra de Deus, de querer estar na casa do Senhor, de verdadeiramente acreditar que o Senhor está, que Ele se faz presente, que Ele está conosco e que Ele continue movendo esse seu desejo de aprender a palavra de Deus. Vamos lá, lição 5. Jeová chamar, o Senhor está ali. E diz assim em Ezequiel 48:35. O contorno será de 9 quilômetros, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Zacarias 2:10 diz: alegre-se e cante, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de você, diz o Senhor. E aí na minha versão, alegre-se e cante, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de você, Vasconcelos, diz o Senhor. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigada pela leitura da Tua palavra. É um privilégio, ó Deus, poder aprender a Sua palavra. É um privilégio, ó Deus, poder ler a Sua palavra. Continua, Deus, nos abençoando, falando aos nossos corações. Trabalha, Deus, no nosso meio, para que tudo que temos aprendido seja colocado em prática. E que nada, Deus, fuja do controle das Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. E aí, para gravar no nosso coração, diz: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Aí já dava para a gente encerrar a lição feliz, né? Porque ele disse que estará conosco até o fim dos tempos. Então pode acontecer o que for, Jeová chamar está conosco até o fim dos tempos. Mas a lição não acabou, acabou de começar. Vamos que vamos. Vamos conversar. Na nossa introdução diz: o Senhor está presente em todas as circunstâncias da vida. Em todas, não é só nas ruins, não é só nas boas. Ele está em todas as circunstâncias. E aí aqui diz que na antiguidade os nomes tinham significado profético. Um exemplo é o nome de Jacó. O nome desse patriarca revelava características da sua personalidade, do seu caráter e dos seus valores. Jacó significa suplantador. Não era digno de ser escolhido para liderar o povo. Suplantador é aquele que suplanta, é o que suplanta. E suplanta é superar, ultrapassar, ganhar, vencer, dominar. E também tem o significado daquele, né, que segura pelo calcanhar. Que nós sabemos que quando Esaú e Jacó foram nascer, Esaú saiu com Jacó segurando no calcanhar do seu gêmeo, né, do seu irmão. Então também tem esse significado, né? Lá em Gênesis 25:26 está falando sobre o nome Jacó, aquele que segura pelo calcanhar, que ele saiu segurando o calcanhar de Esaú. E no sentido secundário, né, veio esse
de alguém que toma o lugar de outro mediante astúcia. E nós sabemos que foi assim com Jacó, né? Jacó usou da sua astúcia para tomar o lugar de Esaú. Ele ficou no lugar de Esaú na primogenitura, né? Teve todo aquele trabalho com a mãe, né? Que a mãe fez lá, cozinhou, e ele enganou seu pai e tomou a primogenitura de Esaú. Então, suplantador também refere-se a alguém que toma o lugar de outro mediante a astúcia. Então, a gente vê esses significados do que é Jacó, né? E é isso aí, né? Ele dominou, no caso. Também teve o caso do anjo, né? Que ele venceu o anjo, né? Naquela luta, que aí ele passou a se chamar Israel. Aquela luta que ele teve com o anjo. Então, por isso, o significado de suplantador é assim, né? Um significado amplo. Então, ele venceu o anjo. Suplantador é aquele, né, que vence, que domina, que supera. Então, Jacó, o significado de Jacó é esse. E nós sabemos que ele não era digno de ser escolhido para liderar o povo, né? Principalmente aos nossos olhos, que somos pessoas que adoramos criticar e avaliar e acusar. Então, a gente sabe que ele não tinha essa dignidade para ser líder do povo. Ele ia liderar, e aos nossos olhos carnais. Jacó ia liderar o povo e ensinar o quê? Como, né, ser astuto, tomar a primogenitura de alguém, né, como enganar uma pessoa. Então, aos nossos olhos, ele realmente não tinha meio para ser líder, né? Ele não era digno. E aí Deus se revelou a ele por meio de uma visão, na qual mostrou que em todas as circunstâncias da vida, ele estava presente. Ele, Deus. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Isso foi Jacó que declarou em Gênesis 28, 16b, a respeito daquele sonho que ele teve. Aquele sonho da escada que vinha da terra até o céu, e os anjos subiam e desciam. E aí Deus estava ao lado e falou com ele, né? E depois desse sonho, ele declarou isso. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E aí, ao longo da narrativa bíblica, Deus assumiu alguns nomes que revelam algumas das características de Deus. E hoje nós vamos falar sobre Jeová Shammah, que significa o Senhor está ali. Ezequiel 48, 35, como nós já lemos. Ezequiel teve uma visão profética e, através dela, o profeta tomou conhecimento de que a restauração de Israel se daria no reino do Messias. E nesse contexto, Jerusalém passaria a ser chamada de Jeová Shammah. O Senhor está ali. Apresentando uma mensagem de esperança, a visão e também o livro de Ezequiel foram concluídos. Tanto a visão quanto o livro. E assim ele encerrou a visão, encerrou o livro, fazendo essa declaração. E o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali, que é Jeová Shammah. A palavra profética, ela vai se concretizar. E é claro, porque nosso Deus, ele é fiel. A mensagem de esperança trazida pelo profeta Ezequiel aos seus contemporâneos também se aplica a nós atualmente. Nos dias de hoje também se aplica a nós. Porque nós temos a certeza de que Deus está aqui, onde estamos. E a presença de Deus, ela é real, é ativa e é
transformadora. Então, nós conseguimos ver essa visão profética, essa palavra profética de Ezequiel atualmente. Deus está aqui. Deus se faz presente, é real, é ativa a presença dele e é transformadora. Nós somos exemplos da transformação que Deus faz. Olha o quanto nós já melhoramos por causa do nosso Senhor. Então, a profecia, ela é para nós também. Deus está aqui, o nosso Jeová Chamar. E no tópico 2 diz, como Jeová Chamar, que significa o Senhor está ali. É só para vocês não esquecerem o que significa. Como Jeová Chamar se manifestou no Antigo Testamento. Desde o princípio, Deus sempre quis contato com a humanidade. Ele sempre quis um relacionamento direto com a humanidade. E aí aqui nós temos algumas passagens que nos mostram como ele escreve, como ele esteve com alguns heróis da fé e profetas. Aí nós temos o Senhor está ali, que é Jeová Chamar. O Senhor está ali com Moisés em Êxodos 3, 4, 5. Foi quando ele apareceu pela sarça ardente para falar com Moisés. O Senhor está ali com Josué, lá em Josué 1, 5. Foi quando Deus chamou Josué para ficar no lugar de Moisés e disse, não te deixarei, nem te desampararei. Foi quando ele foi assumir a liderança. Então, o Senhor estava ali. O Senhor está ali com os 3 amigos de Daniel. Daniel 3, 24 ao 25. Que é quando os amigos de Daniel foram lançados na fornalha de fogo, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles viram 4 homens na fornalha. Então nós vemos o Senhor se fazendo presente ali, ele se manifestando no Antigo Testamento, falando com esses heróis da fé, falando com esses profetas, estando presente, aparecendo, surgindo, andando no meio do fogo juntamente com eles. Então esses homens serviram a Deus sem pensar nos seus interesses. E isso parece que é o mais incrível de toda essa lição. Quando a gente não pensa nos nossos interesses, a gente serve a Deus com muita dedicação, com muito amor, porque a gente faz porque reconhece quem Ele é. A gente não faz porque quer receber algo. A gente não serve a Deus porque a gente quer vencer. A gente não serve a Deus porque a gente quer ganhar, porque a gente quer passar de concurso. Não, a gente serve a Deus porque a gente reconhece que isso é o que a gente tem que fazer. A gente reconhece que Ele é o nosso Salvador. A gente reconhece que não importa mais o nosso interesse, importa o dele agora. Importa fazer o que Ele quer, importa ir aonde Ele mandar, importa servir como Ele quiser que a gente sirva. Então esses homens, eles serviram sem pensar nos seus interesses. E nós precisamos aprender isso, que não temos que buscar os nossos interesses em servir a Deus, mas fazer com que os interesses de Deus sobre as nossas vidas prevaleçam. Eles foram perseguidos. Vê se você se encontra em alguma coisa aí. Eles foram perseguidos, tiveram suas vidas colocadas em risco e etc. Porém, eles tiveram oportunidade de serem usados e muito usados por Deus. Gente, se não quer correr risco, não vai ser usado por Deus. Se não quer ser perseguido, não vai ser usado por Deus. Se não quer sofrer com os obstáculos, não vai ser usado por Deus. Esses homens, eles tiveram oportunidade de serem usados por Deus e foram perseguidos. Então, seja usado por Deus.
Dê essa oportunidade, tenha essa oportunidade. Deus quer te usar como usou esses homens. Então não olha para o que você vai enfrentar. Olha para a oportunidade de ser usado por Deus. Seja instrumento. E aí em Hebreus 11, 4 e 40, nós observamos muitas das dificuldades vividas, vivenciadas, experimentadas pelos heróis da fé. Mas em todos os momentos Deus esteve com eles. E hoje, através da fé, podemos crer que Deus está conosco, independentemente das circunstâncias pelas quais passemos. Independente do que você passar, Deus está com você. E aí eu vou pedir o Enzo para abrir aí em Hebreus 11, 4, 40. É extenso, é comprido, mas eu falei assim, a gente tem que falar, tem que mostrar alguma das coisas que aconteceram, né, do que eles viveram, para que você não se sinta sozinho, para você não pensar assim, poxa, eu estou sofrendo sozinho. Tá, não, isso aí, ó, vem lá de trás, as pessoas sendo perseguidas pelo nome do Senhor. Então, quanto mais você servir a Deus, mais intimidade tiver com Deus, quanto mais forte com Deus você for, mais perseguido você vai ser. Mas não esqueça, Deus está contigo independente das circunstâncias que você passe. E aí diz assim, pela fé, nós vamos falar sobre o que alguns deles passaram, alguns heróis da fé viveram de dificuldades. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Olha, um homem de fé que agradou a Deus, que Deus nem permitiu que ele morresse, levou ele. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Ó, quanto mais você buscar a Deus, mais recompensa você tem. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Olha só, ele ainda não tinha visto, não tinha nem chovido, não tinha uma gota, mas ele construiu pela fé e pela obediência. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Olha esses homens de fé, fazendo o que não sabiam, indo para onde não conheciam, somente tendo fé, acreditando que Deus estava com eles todo o tempo. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Olha o impossível acontecendo pela fé. Por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar.
Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles sabiam que eles não eram daqui. Eles sabiam que tinha algo melhor para que eles vivessem. Eles sabiam que Deus estava com eles o tempo todo. Eles não perderam a fé e não deixaram de serem usados por Deus por causa das circunstâncias. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque Ele preparou uma cidade para esses homens de fé. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar seu único filho. E aí, pensa, como eu vou ter como eu vou ter uma geração, uma descendência numerosa se eu matar meu único filho? Mas pela fé ele ia fazer. Do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Se ele matasse Isaque, cadê a descendência? Só fé, gente. É só fé que faz a gente fazer o impossível. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Tudo fé, gente. Você está abençoando seus filhos? Pela fé. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. Pela fé, José sabia que o povo seria liberto e ainda disse que tinha que levar os ossos dele. Isso é fé, gente. Isso é para que você hoje veja que você precisa ter fé. Você precisa acreditar. O Senhor está com você. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Isso é fé. Colocou a vida da família inteira em risco, porque eles sabiam que aquele menino tinha uma promessa. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele abriu mão de qualquer regalia, de qualquer vida boa, para viver certo diante de Deus. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Ele pensava na recompensa. E é isso que nós estamos fazendo nos dias de hoje. A gente não está pensando no agora, no que a gente está conquistando, no que a gente está vivendo, não. É a nossa recompensa celestial, lá onde Deus está preparando para a gente. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, eles foram engolidos pelo mar. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Já imaginou muralha caindo só porque você tocou trombeta?
Só porque você rodeou, isso é fé, gente. Você ficar rodeando uma muralha, acreditando que ela vai cair, é fé. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos e praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição, aquela que a gente vai ficar com o nosso Deus. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombaria e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, o mundo não é digno de você, porque você não é daqui, você é do céu. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Deus tem algo melhor para você e não está aqui. Você está vivendo aqui porque você é ser humano. Mas a sua recompensa é lá na frente, é lá no céu, é junto com Abraão, é junto com Sara, é com Esté, é com Ruth, é com Daniel, é lá. Deus preparou esse lugar porque esse mundo não é digno de nos ter. E não perca a sua fé. Está sendo perseguido, está sendo maltratado, está sendo apedrejado, está sendo crucificado. Mas Deus está contigo. E da mesma forma que Ele se manifestou lá no Antigo Testamento, Ele se manifesta hoje. Então, esses foram algumas passagens, né, de Deus se manifestando no Antigo Testamento. E no tópico 3, Jeová Shammah, que significa o Senhor está ali, se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. Colossenses 2,9 diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Apesar das Escrituras terem mostrado que Deus encarnaria e se chamaria Emanuel, para muitos a manifestação de Jesus Cristo foi inesperada e até mesmo assustadora. As pessoas não estavam prontas para receber Jesus. Jesus fez com que as pessoas que viveram em seu tempo experimentassem uma nova realidade. Entretanto, podemos perceber nos textos abaixo alguns dos aspectos da presença de Deus por meio da pessoa de Cristo. Então, nós vamos ver Deus em Jesus Cristo, para mostrar como que Ele se manifestou através de Jesus. Aí diz aqui, a humanidade teve a oportunidade de conhecer Deus Pai e sentir a sua presença. Aí aqui em Mateus 1:23 e João 14:7. Lá em Mateus é quando fala, né, sobre a virgem
que daria luz, que era Maria. E lá em João 14:7, abre, Enzo, por favor. Lá em João 14:7 diz: se vocês me conheceram, conhecerão também meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Isso é a declaração de Jesus, é Deus, Deus está com Jesus e eles são um só. Então quem conhece Jesus conhece ao Pai, que é Deus. Então a gente vê ele se manifestando. A humanidade pôde contemplar a presença física do Rei dos Reis, Jesus. E lá em Lucas 1:31-33 é quando o anjo fala que Maria vai conceber, né? Quando ele aparece para Maria e fala que ela dará à luz um filho que será Jesus. Então, ele nasceu, a humanidade contemplou ele em carne, viu Jesus, o Rei dos Reis. Homens comuns recrutados para realizar uma missão eterna. Foram capacitados por meio de um contato íntimo com o próprio Deus. Uma equipe que, humanamente falando, não teria condições de fazer parte do ministério de Jesus Cristo. Nós já estudamos isso. Foi formada uma equipe que, aos nossos olhos, não seria capaz, não teria jeito para coisa, né? Que você olha e fala assim, não, mas não dá, gente. Mas por que esse fulano? Por que Judas Iscariotes? Por que Filipe? Então, nós já estudamos sobre a equipe de Jesus e vimos que eram pessoas que humanamente não tinham condições de compor esse ministério de Jesus. Mas isso aconteceu porque Deus viu o potencial de cada homem, o potencial que cada um deles tinha. E é por isso que Deus te usa. Porque Ele não está vendo se humanamente você tem condições, não. Ele está vendo o potencial que você tem. Através desse seu potencial, Ele te usa. Através do que você é de instrumento nas mãos do Senhor, Ele te capacita e Ele te coloca onde Ele quer colocar. Então, Jesus esteve presente com esses homens, misturado com eles. Homens com características comportamentais completamente distintas foram conduzidos a serem um. Olha só, um homem que nasceu num outro lugar, um homem que tinha mais estudo, um que era apenas pescador, um que falava bem em público, o outro que praticamente não fazia nada, ficava só ali no meio da vizinhança. Homens com comportamento, com característica completamente distinta, era diferente um do outro, mas eles se tornaram um. E aí o Enzo vai abrir, por favor, em João 17:21, que diz assim: a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que fôssemos um. Nós precisamos ser um em Cristo, para que o mundo acredite que Jesus realmente vive. Porque quando há divisão, começa a tirar Deus do meio. Então nós temos que ser um. Como é que é aquela música mesmo? Isso. Temos que ser um, para que, como o Pai em Cristo é, temos que ser um. Vai, Wagner. Para que? Para o quê? Isso. É porque eu já esqueci, gente. Já ouvi essa música há tanto tempo que eu tenho que reciclar o negócio. Então, temos que ser um para que o mundo creia que Deus enviou Jesus. Então, quando começar a ter aquelas divisões, aquela rachada assim, no nosso meio, a gente começa a juntar de novo. Costura, Costura
e vai ali, vai fazendo a união voltar. Ah, mas fulano é tão chato. Não aguenta fulano chato, gente. Nós temos que ser um para que o mundo creia em Cristo. Porque o mundo está perdido. No mundo jaz o maligno. Então, se o mundo que é perdido, é dividido, é um atacando o outro, é aquela cassação, é gato e rato, aquela luta, é olho por olho, dente por dente. O mundo é assim. Nós somos luz. Nós temos que ser diferente. Nós temos que passar a diferença. Então, se não tiver unidade no povo de Deus, nós somos igual ao mundo. Se entre o povo de Deus houver divisões, nós somos igual ao mundo. Se no meio do povo de Deus houver falácia, houver críticas acusatórias que queiram diminuir e ofuscar o outro, nós somos igual ao mundo. Nada vai nos diferenciar. O nosso diferencial é a unidade. A pessoa está passando por problema, ela pede ajuda para quem? Para o crente. A pessoa está com dificuldade de alimento, ela vai numa igreja pedir cesta básica. Por quê? Porque o povo de Deus é unidade, é ajudador, é acolhedor. O povo de Deus precisa ser um. Então, não esqueça isso. Aqueles homens distintos, com comportamento diferente, com um pensamento diferente. Não, pensamento não, só característica. Mas o pensamento era o mesmo. Temos que ser um. Vamos servir ao nosso Deus. Você fala pouco, então faz outro serviço. Você fala demais, então vai lá na frente. Guia o bando. Você costura bem, faz isso aqui. E todos em unidade. E assim, quando há unidade, percebe-se Jesus se manifestando. Cristo manifestou seu poder em benefício daqueles que eram rejeitados pela sociedade. Jesus Cristo esteve presente onde havia necessidade. E lá em Isaías 61, 1. Abre, por favor, Enzo. Hoje eu estou botando Enzo para trabalhar para caramba, hein, tadinho. Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Olha o benefício de Jesus. Jesus veio manifestar seu poder sobre os rejeitados, sobre a sociedade que ninguém queria estar junto, sobre aquelas pessoas que eram jogadas fora, eram tiradas do arraial. Jesus veio manifestar seu poder sobre elas. Jesus esteve presente onde havia necessidade. Em João 5 aqui, fala sobre aquele paralítico no tanque de Betesda. Ele estava lá no tanque, né? As águas balançavam, o anjo... Era quando o anjo vinha curar e ele não conseguia ir, porque não tinha ninguém para levar. E aí está falando aqui, a gente sabe que Jesus o curou. Em Marcos 5 fala sobre a menina que Jesus ressuscitou, né? A Talita, Tábita, né? Cada versão fala de um jeito. Aquela menina que já estava morta e quando Jesus falou, não, ela apenas dorme. E riram. Jesus foi lá e ressuscitou aquela menina. E em Lucas 5 está falando sobre a cura daquele leproso, que ele chegou leproso e Jesus falou, se quiseres pode ser limpo, e ele disse, Senhor, quero. E ele ficou são, ficou limpo. Então Jesus esteve presente onde havia necessidade. Ou seja, ele está na sua vida? Tá, porque você tem necessidade. Alguma coisa você tem, pode não ser lepra, pode não ser paralisia, pode não ser morte, mas você tem necessidade da manifestação de Jesus Cristo. E foi assim que ele se manifestou, né, na pessoa de Jesus. Olha Deus se manifestando. E por último, na manifestação de Jesus Cristo, o Senhor esteve em Jerusalém como homem e como Deus.
mas chegará um tempo em que ele reinará na Nova Jerusalém, que, segundo a visão de Ezequiel, se chamará Jeová Chamá, o Senhor está ali. Então, a Nova Jerusalém é o lugar para onde nós iremos. Quarto, Jeová Chamá, que significa o Senhor está ali, através da pessoa do Espírito Santo. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Marcos 13, 11. Em certa oportunidade, Cristo estava com os discípulos e ele estava falando a respeito da pessoa do Espírito Santo. Ele estava mostrando para os discípulos que ele deveria ir para junto do Pai, mas no seu lugar viria o Consolador, que os guiaria a toda verdade. Assim sendo, a partir do dia de Pentecostes, o Espírito Santo deu continuidade ao projeto de Deus para o grande evento sobre o qual profetizara Ezequiel. Desde então, Jeová Chamá passou a ser presente através do Espírito Santo na igreja. O poder do Espírito Santo, ele foi tão impactante que a sombra de Pedro curava. E também podemos dizer que o Espírito Santo iniciou grandes obras missionárias, levantando homens como Barnabé e Saulo. E aqui em Atos 13, 2, 3 diz que o Espírito Santo fez eles irem, moveu eles para irem. Também cheio do Espírito, o apóstolo Paulo anunciou corajosa e ousadamente o Evangelho, realizando sinais e prodígios. As ações da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, eram tão marcantes na vida dos homens que os inúmeros milagres que aconteciam colaboraram para que a igreja tivesse um crescimento surpreendente. Então nós vemos Deus se manifestando no Antigo Testamento, nós vemos Jesus chegando no Novo Testamento com Deus, porque eles eram um só. E como ele falou, quem me conhece, conhece ao Deus Pai, porque eles são um. Então, nós vemos Jesus chegando fisicamente, em carne, mas com Deus ali no Novo Testamento, para as pessoas necessitadas, para fazer milagres, para trazer salvação, redenção. E nós vemos o Espírito Santo ali também atuante. E Deus, Jesus, Espírito Santo são um. Então, o Espírito Santo é o terceiro dessa trindade. E ele ficou no lugar de Jesus para que nós não ficássemos sozinhos, para dar continuidade de Jeová chamar, porque o Senhor está ali. Deus estava no antigo, Deus estava no novo, Deus se faz presente hoje, porque o Espírito Santo está conosco. E para concluir, na nossa conclusão, diz que estudar o nome de Deus é um privilégio, e é um privilégio mesmo. Deus se revelou ao ser humano, mostrando o propósito para cada criatura. Assim como Deus tratou com o patriarca Jacó, que não era digno, lembra? Transformando sua vida e lhe dando oportunidade de servi-lo,
também fomos alcançados por essa graça transformadora. Amém? Você foi alcançado pela graça transformadora do Senhor? Foi. E Ele te transforma diariamente. Hoje, o Senhor se faz presente em nós. Assim como Ele esteve com Moisés, Josué e Daniel, exemplos de homens que amaram a Deus e entregaram as suas vidas aos propósitos divinos. Jeová Shammah, que significa o Senhor está ali. Sempre se mostrou disponível a se relacionar com a humanidade. Deus enviou seu Filho, Jesus, para que conhecêssemos e pudéssemos desfrutar da plenitude da sua presença. Olhar para Jesus era olhar para Deus Pai. Cristo realizou grandes milagres durante o seu ministério, mas o seu objetivo principal era oferecer a todo pecador a possibilidade de receber o perdão. Ele fez milagres, Ele curou, Ele libertou, Ele transformou, mas o principal objetivo dele era o perdão. Era mostrar que o pecador, ele pode sim receber perdão. Ele pode sim viver uma nova vida em Cristo. Ele pode sim ser transformado para estar com Cristo. Esse foi o objetivo principal de Jesus. O perdão é que abre as portas da intimidade com Deus. Para termos intimidade com Deus, precisamos do perdão. Para termos o perdão de Deus, precisamos nos arrepender. Isso é um ciclo. A gente se arrepende, Deus nos perdoa, a gente tem intimidade com Ele. Não dá para ser o contrário. Eu tenho intimidade com Deus, mas eu peco o tempo inteiro, toda hora, e está tudo bem. Não dá. A gente tem que se arrepender, a gente tem que ter o perdão de Deus, e aí a gente tem intimidade com Ele. Ele quer se relacionar conosco, mas nós precisamos dar chance para que Ele entre. Podemos afirmar que Deus não está somente ali, entre aspas, mas também está aqui. Através da pessoa do Espírito Santo. Lembra que Ele ficou? Jesus foi, o Espírito ficou. Então você sabe que você não está sozinho. O Espírito Santo está representando Deus Pai e Jesus. Ele está contigo, então você não está sozinho. É isso que nos diz o apóstolo Paulo. Ele diz assim lá em 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Habita em você, você é santuário. Então, você não está sozinho. Por isso a gente tem que ter cuidado com o que a gente faz, né? Porque o santuário de Deus não pode ficar fazendo bobagem. A visão de Ezequiel nos dá esperança de saber que um dia, fala aí, um dia, você acordar, um dia estaremos na Nova Jerusalém, onde não haverá tristeza. Vai, fala, não haverá tristeza, não haverá dor, nem morte. Você quer ir para lá? Amém. Então fica aos pés de Jesus. Não precisa ir agora não, gente. Todas essas coisas terão ficado para trás e estaremos na presença de quem? De Jeová Shammah. Todas essas coisas ruins que acontecem na sua vida ficarão para trás e você terá abundância de vida com Cristo na Nova Jerusalém. Então, eu finalizei com uma palavra. Permaneça assim. Permaneça. Fique. Não pare. Não desiste. Porque Jeová Shammah está com você. Ele não te deixará sozinho. Ele não te desamparará. Ele quer se relacionar com você. Então, o que você tem que fazer é
permanecer com Ele. Amém, igreja? Então, fique de pé, porque você está saindo aqui essa manhã cheio de Jeová chamar. Que o Senhor está com você, o Espírito Santo tem cuidado da sua vida. E os heróis da fé te disseram nessa manhã, através da minha voz, que eles venceram por fé. Eles viveram por fé, não porque eles viam, não porque eles queriam, mas porque eles acreditavam no Deus que serviam. Então creia, permaneça, porque Jeová chamar não vai te abandonar. Oh Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada por essa manhã na tua presença. Obrigada, Deus, por tanto ensinamento nesse nome. Jeová chamar, a certeza de que o Senhor está conosco, a confiança de que o Senhor não nos desamparará. E do mesmo jeito que o Senhor manifestou lá no passado, o Senhor se manifesta hoje na nossa vida. O Senhor se faz presente hoje na nossa vida, nas nossas lutas, nas nossas angústias, nas nossas aflições. Senhor, nós queremos te agradecer pela sua presença nas nossas vidas. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos dado refrigério, porque o Senhor tem nos acordado pela manhã, tem nos dado um dia de vida. Senhor, nós somos gratos, ó Pai, porque o teu filho foi, mas o Espírito Santo ficou te representando. Deus, muito obrigada por cuidar das nossas necessidades. E nós queremos nessa manhã declarar que seremos um, ó Deus, para que o mundo creia que o seu filho veio, para que o mundo creia na essência, na verdade, Senhor, que é Jesus Cristo. Então, Pai, cuida da tua igreja, cuida do teu povo, ó Deus, e que nós possamos declarar a todo tempo que Deus está na nossa casa, que Deus está na nossa família, que Deus está no nosso trabalho, que Deus está no nosso coração, Deus está nas nossas decisões. Então, Pai, faça-se presente todos os dias, esteja presente. Nós te pedimos, ó Pai, nós declaramos que o Senhor tem liberdade na nossa vida. O Senhor tem autoridade e autonomia para fazer o que quiser conosco, Deus. Nós queremos ser usados, nós queremos ter oportunidade para sermos usados. Então, usa-nos e que nós possamos permanecer na sua presença, para que o Senhor esteja conosco todos os dias. Abençoa também essas vidas, ó Deus, que caia por terra tudo que não provém de Ti. Afasta dessas vidas, ó Deus, todo mal. Afasta, Senhor, toda enfermidade, toda divisão, toda separação, toda mentira, Senhor, toda fofoca, Senhor, toda acusação que caia por terra. Se for, ó Deus, causa na justiça que o Senhor resolva. Traz, ó Pai, o melhor para que essas vidas possam contemplar o seu poder. E em nome de Jesus, toda a tua igreja declara pelo teu nome, Senhor, que essas vidas vão receber o milagre. E em nome de Jesus também, leva-nos para casa, protegidos, ó Deus, amparando-nos, ó Deus, e nos livrando de todo mal. Que nós possamos conseguir chegar no nosso lar e retornar no culto das 18 horas, em nome de Jesus. Amém! Não saia correndo, porque você já sabe que você está com Deus e Deus está contigo. Se despeça do seu irmão e convide ele para as 18 horas.